Oi, eu sou a Jaque, do Estante da Jaque. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a resenha do livro Insaciável, da Meg Cabot. A série Insaciável tem 2 volumes, esse aqui é o primeiro, Insaciável. E tem também o Mordida, que é o segundo volume, que eu não li ainda. Tô com medo de ler isso, tô com medo, confesso que eu tô com medo. Fiquei sabendo que esse livro é uma crítica a Crepúsculo. Então ela meio que embarcou na onda do Crepúsculo e fez o livro Insaciável. Tirando um sarrinho assim, sabe, da série e tal. Tem vampiros, tem caçador de vampiros. Tem a mina com esse dom que ela tem, né, de conseguir saber quando a pessoa vai morrer. Eu achei que foi pouco explorado, na verdade. Eu devia ter explorado um pouco mais esse dom dela e ter explicado um pouco mais. Ela só fala que, tipo, ela acha que herdou da avó dela. Então a história se passa entre esses 3 personagens principais, que é a Mina, o Alaric e o Lucien, que é o vampirão, e o Alaric, que é o caçador de vampiros. Então eu vou falar primeiro do Lucien, que eu achei desse personagem. Se mostra o cara super gente boa no começo. Claramente dá pra ver que ele manipula ela de todos os jeitos, e ela tá lá super apaixonada. E o cara não faz, tipo, nada demais, sabe? Nada demais, e ela se apaixona por ele, tipo, de uma hora pro outro, de um dia pro outro, assim. Falando um pouco sobre o Alaric, que é o caçador de vampiros. Ele é, tipo, nossa, brutão, assim, chegando, não tá nem aí. Mete a espada no teu pescoço e quer saber as coisas. Eu achei muito, sabe, pesada um pouco a cena que ele entra na casa dela, porque ela tá só de lingerie. Uma cena muito bizarra, assim, eu fiquei, meu Deus, sabe o que tá acontecendo aqui? Ele fica procurando o corpo dela, onde que ele te mordeu? Foi no pescoço, virou o pescoço dela, não tem nada. Ah, mas então foi no perto do coração. Daí, tipo, ele arranca, meio que quase tira o sutiã dela, pra ver se tem a marca de mordida nela. E, tipo, o que tá acontecendo? O cara tá abusando dela na frente do irmão dela, o irmão dela não faz nada. Tipo, a guria só de lingerie, gente, a guria só de lingerie, ele, sabe? Ai, é bizarro, essa cena é bizarra. O Lucien simplesmente some. Daí do nada ele vem. Só que pra quê? Pra seduzir ela e eles irem pra cama. É o cara que está saindo é um vampiro. E tá tudo bem, tá tudo bem. A cena anterior lá já tinha estragado, nessa cena estragou mais ainda. Até a metade, assim, a história é isso, né? Tipo, o envolvimento dela com o Lucien. Aí, tipo, do meio pro final vira uma salada de coisa. Acontece tanta coisa que eu acho que ela foi só colocando assim, ó. Vou por isso. Ah, isso é legal, vou por isso. Ela fica, meu Deus, todo mundo em volta de mim era vampiro. Isso, né? Todo mundo, até o cachorro. Depois tava dizendo que o cachorro era vampiro. E até o cachorro era vampiro. Eu fiquei, como assim? Cachorro vampiro? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, Meg? Que mente é essa? Ai, gente, eu dou risada porque é muito sem noção. A história é muito, sabe? Ai, fantasiosa e tal. É uma sátira mesmo, pra tirar sarro. Sei, com certeza, pra tirar sarro, porque, nossa, é muito sem noção. Aí, tipo, meio que eu viajei junto na história, porque senão, nossa, eu já ia largar. O que me incomodou bastante foram os diálogos finais da Mina com o Lucien. Eu achei que foi abusivo, sabe? Ele foi abusivo com ela. Vou ler alguns pra vocês verem que eu não tô louca da cabeça. Sei que você está com medo, Mina. Óbvio que ela tá com medo. Tipo, do nada eles estão conversando e ele faz o quê? Ela abriu os olhos, surpresas de ver que a boca do Lucien estava aberta e em seu pescoço ele ia morder ela, sem o consentimento dela de novo. Ou seja, mais uma vez, manipulando ela. Tipo, meio que deixa ela meio que cega, assim, do que tá fazendo. Tipo, eles estavam brigando, do nada ele quer morder ela. Ela perguntou, o que que você tá fazendo? Não estou fazendo nada com você, Mina, a não ser amar você. A não ser amar você. Quero te morder, transformar numa vampira, sem o seu consentimento. Mas eu amo você, então você vai deixar de fazer isso. Se eu não quiser ser vampira, e eu nem quero, aliás. Ela não quer, gente, ela não quer, e o cara tá tentando fazer ela virar vampira. Você não precisa de um emprego, já falei que eu vou cuidar de você. Daí ela fala baixinho, mas não sem me matar. Gente, não é chocante? É chocante, como assim? O cara não quer que ela trabalhe, não quer que ele vá junto com ela pra coisa, quer morder ela, sem ela aceitar. Ela não quer virar vampira, e ele quer morder ela, tornar ela vampira, vai ficar junto com ela para sempre. Mas ela não quer, acabou que não quer. Ai, meu pai do céu. Aí, tipo, ele começa a ficar irritadinho com ela.
assim, ai, raios e trovões saíram do céu. Mas ele fala pra ela, se quiser ir embora, insistiu, o tom de voz subindo, vá agora, antes que eu mude de ideia. Acho que você sabe o que vai acontecer se eu mudar. Tipo, ela fica morrendo de medo dele, não quer ver ele, se esconde, ela se esconde na igreja lá com as freiras, com os padres lá num porão, tipo, pra ele nunca não encontrar ela, pra ela não ver ele. Ela meio que entra aqui numa depressão, para, né? Acabou com a vida dela, fez todo mundo sofrer. E tá lá tentando, né, conquistar ela e tal. E foi super escroto mandando ela embora, que não sei o que eu posso fazer se você não sair daqui, sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus. Tipo, quando ela tá lá ajudando a freira e tal, ela sempre tem alguém lá fora na janela observando ela. Pensei, ó, o cara tá lá observando ela, mesmo mandando ela embora, ele continua atrás dela, enchendo o saco. Do nada aparece uma carta no quarto dela, que ninguém consegue entrar lá, só ela, e tal e tal. Eu fico, tá, o cara entrou lá, alguém levou pra ela o bilhete. Aí, tipo, olha o bilhete que ele escreve pra ela. O que eu queria dizer agora mesmo, embora estivesse sofrendo em estado de choque, é que eu acho certo e bom para você trabalhar para Palatina. Espero que ele saiba o quanto tem sorte em ter você. Mas isso significa que eu não vou parar de tentar ter você para mim. Você sabe tão bem quanto eu, Mina, que fomos feitos um para o outro. Espero que esse dia chegue logo, nesse meio tempo, trégua. Com todo o amor no meu coração, Lucien. Sim, esse tipo de coisa que ele falou pra ela. Será que ele estava esperando que ela estivesse pronta, que parece ter medo e fosse até ele? Tava com medo dele, ele tava atrás dela. Ela tá com medo, mas ela ainda gosta dele. E a gente vê isso aonde? Em relacionamento abusivo. Oculto, subentendido, que é um relacionamento abusivo. Eu não sei se alguém percebeu. Igual eu falei lá no meu stories, que se eu tivesse lido mais jovem, eu não teria percebido. Eu teria falado, nossa, Mina, é verdade, ele te ama, ele quer ficar com você. Vai atrás dele. Ela tá com medo. O cara é super escroto com ela, né? Tipo, trata ela super mal. Não fez nada demais. Tipo, ele não fez nada demais pra ela se apaixonar por ele. Trata ela como nada. Nada. É nada. Eu te dou presentes se você me ama. É isso. Então, isso me deixou revoltadíssima. E daí eu fui ver o quê? Se tinha alguma nota da autora sobre isso. Se ela quis falar sobre isso, ou se ela fez e não percebeu que tava sendo abusivo. Mas, tipo, por isso eu tô com medo de ler o segundo, porque o nome do livro, Mordida. Será que ele vai morder ela, vai se transformar no vampiro e eles vão ser felizes para sempre? Isso me dá medo. Muito medo. Gostei da história, do começo, desse negócio dela saber, né, quando a pessoa vai morrer e tal. Era uma coisa que tava ali, ó, me envolvendo, tava me envolvendo. Negócio do vampiro. Ah, que legal, parece um vampiro. Não sei o que. Caçador de vampiro. Caçador de vampiro. Não fica nem com vampiro, nem com caçador, fica com humano, gente, verdade. Recomendo a leitura pra quem quer surtar, igual eu surtei, morrer de raiva de todo mundo e todos os personagens. Assim que eu ler a continuação, eu venho contar pra vocês também se eu gostei, se eu não gostei. Me conta aqui nos comentários se você já leu essa série, se você também percebeu esse negócio de relacionamento abusivo, porque foi uma coisa que me deixou chocada. Todo mundo é tóxico, gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo que seja a sua autora favorita, meta a boca, sabe? Não tenha vergonha de falar, tipo, o que você sentiu lendo, porque muita gente vai ler isso dali e vai achar lindo, maravilhoso. Tipo, o cara sendo muito mó escroto com a guria. Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, eles vão ficar juntos, eles se amam. Não tem que ser assim. Não é saudável, não é normal, sabe? Não é uma coisa boa. Então, tipo, eu fiquei revoltada mesmo. Revoltadíssima. E eu espero que ela não me decepcione no segundo livro, porque eu tô com medo de ler ele e me decepcionar também. E eu vou meter o pau nela também. Decepcionar também. Isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!